Boa noite, pessoal. Hoje a live, se der certo, vai ser com a Cibele da Self Florais, Self Holística, Terapias Holísticas, sobre florais de bar e relacionado ao sono do bebê. Na verdade, era para ser uma live lá no Instagram dela e a gente tentou inúmeras vezes e a gente não conseguiu que eu entrasse na live através lá ela fazendo live e eu entrasse na live. Então a gente tá aqui no meu Insta pra gente ver se consegue adicionar uma, adicionar a outra, porque não tá funcionando. Então vamos ver se ela consegue entrar aqui. E eu consigo. Boa noite. Vamos ver se a Cibele entra. Era pra ser uma live lá no Instagram dela. Mas lá não deu certo, eu não conseguia entrar na live dela. Então vamos ver se ela aparece por aqui pra gente tentar adicionar ela. E aí a live vai ser aqui. Se a Cibele conseguir entrar. Ó, a Cibele entrou. Ó, Cibele, consegui. Vamos ver. Aguardando. Meninas que estão chegando, boa noite. A live era pra ser lá. Tudo bem? Aleluia! Aleluia, não sei o que aconteceu com o Instagram, guria. Eu mandava a solicitação e não ia. Que E, estranho. e eu mandava pra ti também não ia, né? Eu tava contando pras Não meninas que era pra ser a live lá no teu Instagram, mas não sei. conseguimos, né? Juntar as duas. Não. Então, ok, fizemos aqui, É, não tem problema. A gente tá em vamos lá. casa, né? Boa noite, gente. Tudo certo agora. Então, no caso, meninas, só pra vocês saberem, a live é da Cibele, não é minha. Então, ela que vai me entrevistar, ela que vai me perguntar, só que é aqui no meu Instagram. Então, fiquem à Não sei o que vontade aconteceu também. com o meu que bugou aqui. Deixa eu só anotar aqui para as meninas saber. É maternar mais leve Leve, e os rotina do florais. sono Acho que não e vai os caber florais de tudo. bar. Vamos ver. Não? Vamos ver. Ah, mas será que Maternar era... mais leve. Rotina. Aí eu já vou deixar fixado aqui para as meninas que vão entrando saber Tá. rotina do sono do bebê e os florais de bar. Vamos ver se vai dar Isso. para. Daí quem vai entrando vai sabendo que é esse o nosso assunto. Fixar Isso. comentário. Aí, ó. Pronto. Aí quem vai chegando já sabe que o nosso assunto é esse e que é a Cibele que Isso. vai comandar. Que Eu foi sou convidada. entrevistar. Bom, boa noite, então, Gabi. Boa Gratidão por noite. ter aceito o convite, né, para eu te entrevistar, né? Bom, queria então, assim, que tu te apresentasse, né, para... Tá, tu vai estar falando para suas seguidoras, no caso, né, mas tem gente que me segue que não conhece o teu trabalho, né? Então eu queria que tu explicasse assim um pouquinho mais quem tu é, como que tu chegou nessa função que tu tá hoje, de ajudar as outras mamães, que tem muitas mães que te seguem, e eu, inclusive, tenho muitas dicas assim que eu pego de ti, sabe, que me ajudam um monte. E aí, então, eu queria que tu te apresentasse melhor e o que que tu tá fazendo agora. Certo. Então, meu nome é Gabriela e eu sou consultora de sono e analista de rotina do bebê. Eu faço isso, consultora do sono, eu faço isso já há quase um ano. Mas atendendo o Uhum. público, né, o público em geral e dando consultoria individualizada desde dezembro, desde a primeira ou segunda semana de dezembro que eu comecei. Uhum. Então, porque antes eu trabalhava com pediatra, então não era aberto ao público o meu Uhum. trabalho, né? Era só para quem comprava o Ah, curso dele. tá. Então, agora que é Uhum. aberto ao público, quem quiser ter uma consultoria individualizada e personalizada de análise de rotina do bebê, de dicas, de ajuda, bem personalizado mesmo. Claro, no Instagram aqui eu dou muitas dicas, né? Que servem para Sim. todo mundo. Mas aí, se alguém que é mais focado, mais a sua realidade, que eu analise a rotina do bebê e dê dicas individual, aí eu atendo, tem o link na minha bio, dá para agendar um horário e eu atendo individual, Uhum. né? Então aí é bem mais Ah, focado. tá.
Aham. E no caso, assim, Gabi, por qual motivo, assim, que tu vê que as mães mais te procuram, sabe? É por causa de questões do sono? É por causa de rotina mesmo? O que que tu percebe, assim, que elas mais te procuram? O que eu vejo assim que elas procuram mais é essa questão de rotina mesmo. Ligado ao Uhum, sono, claro, mas a maior parte é que tem dúvida na rotina, não consegue ajustar a rotina, porque a rotina está totalmente ligada com o sono do bebê. Então, o bebê só sim. dorme bem se ele tiver uma rotina boa, ajustada. Então, uma coisa tem a Sim. ver com a outra. Então, elas me procuram para ajustar a rotina, que a consequência disso é ter uma noite de sono boa para todo mundo, né? Não só o bebê, para a Sim. família toda. Sim, com certeza. Tu sabe que, bom, para quem não sabe, né, eu fiz uma análise com a Gabi, porque eu tenho uma bebê que está com 8 meses agora, né, mas corrigidos são 6 meses que ela tem. E daí uma coisa que eu fazia muito era dormir com ela com uma luminária bem fraquinha, assim, sabe? Só para ter uma luz no quarto, porque ela tinha muito refluxo, né? Então eu tinha medo dela se afogar, sei lá, se engasgar durante a noite. E daí a Gabi me disse, bah, agora a partir dos 6 meses começa a pesar mais essa questão da claridade no quarto, né? E eu ajustei isso aí, sabe? E aí a gente tá tendo uma noite bem mais tranquila. Claro que agora, com função aqui que a gente teve que adaptar algumas coisas na minha rotina, né, com ela, ela tá tendo mais despertares durante a noite pra amamentar, sabe? Uhum. Mas é uma coisa bem rápida, assim, e o sono eu percebi que tá sendo mais profundo, né? Porque justamente porque o quarto tá totalmente escuro, assim, sabe? E até eu tô conseguindo descansar melhor, né? Então, bah, foi uma super dica, assim, uma super avaliação que tu fez pra mim, que me ajudou muito, sabe? Na qualidade do sono que a gente tá tendo agora, né? E tu tá dormindo fora do quarto? Não, não consegui ainda. Tô dormindo, ela tá dormindo no bercinho dela, né? E eu tô dormindo numa cama ao lado. E daí a gente tá assim por enquanto, sabe? Mas eu não consegui mudar de quarto. Mudei uns dias, mas aí deu umas confusão aqui na rotina. E aí eu acabei voltando pro quarto dela, assim, mas tô trabalhando É. pra isso, pra sair do Mas que, quarto, né? Mas mas que pelo bom que menos ela tá você no também tá. berço, né? E que bom que vocês duas estão descansando, né? Sim, isso que é o mais É importante, o assim, mais né? importante. E uma coisa assim que eu percebo bastante, sabe, que também as mães me procuram por conta de dormir melhor e tal. Tipo, a Lavínia toma floral desde os 2 meses de idade, né? Mas eu percebo que quando tá em salto, o floral ajuda, sabe? Mas mesmo assim, gente do céu, tem dias e dias, na verdade, né? E agora que juntou com a angústia da separação, sabe? Meu Deus. Então tem horas Eu assim imagino. que ela me olha e se ela vê que eu tô saindo na porta, que ela acha que eu vou sair de casa, gente, ela começa a chorar Chora. assim, sabe? Sim. Desesperada. E daí, tipo, eu digo, ainda bem que tem o floral para ajudar, que ameniza uma parte, né? Mas É. assim, é questão de dia a dia. Cada mãe, cada criança vai sentindo a maternidade de uma forma diferente, né? E o floral ajuda, né, Sibeli? A gente deixa bem claro que o floral ajuda, mas o floral Sim, não faz milagre, né? A gente não vai sim, com só dar um certeza. floral pro bebê e esperar que ele tenha uma noite de sono maravilhosa, né? Sim, Sem fazer maravilhosa. mais nada, né? E isso, com certeza, até porque também a questão do sono da criança está muito atrelado com as emoções que a mãe sente, né? Então, assim, teve algumas noites que eu estava muito ansiosa, sabe? Preocupada com algumas coisas, e foi nítida a a Lavínia, assim, ficou agitada, não dormiu direito. Então, a noite que eu não dormi direito, porque eu tava ansiosa, coisa e tal, ela não dormiu também, sabe? Daí, ainda meu marido comentou, ele disse, tu viu como reflete na criança a questão Com da mãe não tá certeza. bem? Eu digo, com certeza, né? Eu digo, ainda bem que tem os florais que ajudam e tal, mas claro, sempre vai ter, né, Gabi? Sim. Ele não é um remédio e é uma questão assim de um autoconhecimento, né, pra gente ver que isso daqui me causa uma ansiedade, me causa um medo. E isso eu acabo transmitindo pro bebê, né? Uhum. Então, isso aí que a gente vai adaptando na rotina e tentando cuidar dessas emoções, assim, né? E eu não sei assim, se
as mães te procuram por questão de medo, de não saber cuidar direito, essas coisas assim também? Também, tem muita, principalmente mãe de primeira viagem, né? Se eu soubesse, se eu tivesse te descoberto lá no início não no início da gestação, mas no início da vida da Uhum. Catarina, né? Ai, com Uhum. certeza teria sido muito mais fácil, né? E a gente sabe, as pessoas me perguntaram o que que o floral ajudou na Catarina, né? Que eu falo Uhum. que eu realmente percebi muita diferença. E as pessoas perguntam o que que mudou usar o floral com a Catarina. E assim, de repente, se eu tivesse usado desde que ela nasceu, muita coisa que pela radiestesia você viu, né, Cibele, que ela apresenta, Uhum. que ela precisava, de repente muita coisa não precisaria, ela não teria pegado de mim, porque muita coisa apareceu, Sim, né, na sim. radiestesia da Catarina, muita coisa apareceu que ela pegou de mim. Tanto na gestação, tem algumas coisas que ela pegou na gestação Sim, e outras que ela pegou depois, né? Então, de repente, se eu tivesse sim. usado o floral lá desde o início, desde que quando ela nasceu, ou então desde a gestação, não Ela teria acontecido isso, né? De repente, ela é, só é, viria ela com as necessidades dela mesmo, né? dela, é. Mas assim, ó, Gabi, sabe que eu tenho atendido várias mães e teve um caso, assim, que deu praticamente igual aos florais da mãe e da criança, assim. Foi um caso bem, assim, totalmente igual, né? Que deu para perceber que a criança estava pegando 100% daquilo que a mãe estava sentindo. E tem outros casos que sim, a criança já vai trabalhando coisas dela, mas coisas da mãe também, né? E, tipo assim, comparando a Lavínia comigo, sabe? Eu já tomo floral desde antes de ficar grávida dela, né? E a Lavínia começou a tomar com uns 2 meses de idade, e eu percebo, sabe? De fato, uma grande diferença, assim, que os florais que saem para ela é muito difícil sair algum floral para ela que saiu para mim também, Pra sabe? E te aí eu fico ver. até me pensando, eu digo, o que que esse tipo de floral tá querendo me dizer que tá tratando ela, sabe? Porque são coisas assim, tem florais Diferentes? diferentes, porque tem florais que tratam mais a questão do medo de dormir, né? Que daí a criança tem medo das novas habilidades também, né? E alguns florais, assim, eles tratam mais de questões mentais, como por exemplo, assim, aquelas coisas que tu sente, que tu processa, né? Ah, eu fiquei magoado com tal coisa, não fiquei. E daí, então, pra Lavínia, às vezes aparece esse tipo de floral, sabe? E aí eu fico pensando, nossa, ela já tá com esse tipo de floral, né? Então, o que que isso tá querendo me dizer? Porque os florais que saem para as crianças, eles sempre remetem uma mensagem para os pais. Então, por isso que é importante tu tá tomando e a Catarina também, né? Porque é Sim. é um conjunto de coisas. Não tem como a gente querer mudar a criança se a gente não olhar para dentro de nós mesmos, né? Até porque a gente sabe que eles sentem muito e pegam muito da nossa energia. Sim, Isso vai ser sempre, mas agora, de bebê principalmente, né? Muito mais do que quando eles forem maiores. Então, realmente faz sim. muito sentido, né? É, e deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui do pessoal. Gente, enquanto tu vai Hum, olhando aí, Sibeli, eu vou ter que fazer a live de pé. Vou ter que me mexer aqui. Porque o meu o que que ciática tá. aconteceu? Ai, eu tô com o ciático Ah, atacado, guria. Eu vou botar aqui o tripé. Eu vou botar o tripé tá. aqui na minha estante. E eu vou fazer a live de pé, meninos. Ai, ai, tô com pena de Eu ti tô já, adorando que eu porque tô vendo a galera que tá na praia aí, uma galerinha aí que tá na praia, que tá entrando, que eu tô achando o máximo. Que eu tô muito afim de visitar essas pessoas que estão na praia aí, que são da turminha aqui, ai, de consultoras. tem a Dea Apo aqui que perguntou, meninas, e como A avalia que Débora. tipo de floral o bebê precisa? Ah, Débora, assim, ó, eu faço o floral personalizado pela radiestesia, tá? Como que é a radiestesia? A radiestesia, eu uso uma prancha, tá? Que tem todos os florais do sistema de Bach ali, que no total são 38 florais. E aí, o que que acontece? Eu uso um pêndulo, né? Esse pêndulo, ele mede a sua energia naquele momento, tá? Então, assim, para cada pessoa, né, tanto adulto quanto criança, eu tenho que ter de informação o nome completo da pessoa, enfim, e a data de nascimento também. E aí, para mim fazer essa radiestesia,
tem vezes que eu tenho que tentar mais de 3 dias consecutivos, tá? Para uma mesma pessoa. Por quê? Porque, às vezes, conscientemente, a pessoa quer tomar o floral, mas inconscientemente ela não libera, digamos, uma permissão para isso, sabe? A radiestesia, assim, ela não está vinculada com nenhuma religião, tá? Mas sempre quando eu vou fazer uma análise energética de alguém, eu tenho que pedir uma permissão, porque eu estou entrando no campo de energia da pessoa, tá? E daí tem pessoas que, às vezes, no primeiro momento, elas não liberam para fazer o floral. Então, aí, por isso, tem casos que, às vezes, eu demoro mais para fazer o floral, para conseguir fazer a devolutiva, sabe? E aí, então, é assim que funciona, não é só, eu quero um floral, eu vou lá e faço, assim, não é, sabe? Eu tenho que tentar, às vezes, mais de uma vez para conseguir fazer o floral, né? E aí ele sai específico para o que você precisa naquele momento. E aí o floral, ele vai limpando, eu digo que cada vidrinho de floral, com as essências que tem ali, vai limpando uma camada de sentimentos. Então, ele limpa uma camada e talvez deixe uma outra exposta que tem que limpar também. Tem que tratar, na verdade, cuidar, né? E aí, digamos, faz um novo floral personalizado e vai limpando outra camada. Tem gente que às vezes repete a mesma fórmula, sabe? Eu deixo muito a critério, assim, de cada pessoa, né? Não imponho nada porque o floral, ele promove um autoconhecimento, assim, E sabe? até o meu e o da Catarina foi mudado a fórmula, né, Sibeli? A gente Isso, tomou um mês, um vidrinho, e aí quando a Cibele fez de novo a radiestesia, porque a gente viu que precisava. Por que que a gente percebeu que precisava? Porque eu percebi que a Catarina teve uma melhora muito significativa desde antes de tomar o floral. Eu também senti uma melhora assim em mim mesmo. Inclusive, a gente fez uma outra live, né, Sibeli? isso. E eu até contei que foi bem no período que a gente estava trocando a fórmula do floral. E eu até contei, foi assim, o período de mudanças muito drásticas na minha vida, né? Então o floral me ajudou muito também nisso. Foi realmente a prova de que eu precisava, não que eu precisava do floral, mas assim, o floral ajudou, Sim, com ajudou. certeza. Tu conseguir se desapegar de algumas coisas, né, Gabi? Exato, então assim, quando a gente trocou a forma do floral, assim, foi uma época de mudanças muito, muito significativas na minha vida pessoal. Então a gente fez a outra live, eu contei isso, então a gente trocou a fórmula, por isso que eu senti que eu precisava trocar a fórmula, porque houve uma evolução, né, Cibele, Sim, entre o é. início, né, houve uma evolução em mim e na Catarina, que eu percebi. Então, já no meu Uhum. marido, que meu marido também toma floral, no meu marido, Sim, ele terminou o vidrinho e ele continuou com a mesma fórmula, né? Então, ele tá com a isso, mesma fórmula porque ele não sentiu essa tanta transformação toda. mudança. Uhum. É. Então, ele Ah, e continuou, até, né? sim, até uma coisa que eu vou te falar, tu tem um gato, né? Sim. O teu gato pode tomar floral também. Eu acho que eu tinha Meu gato tá esquecido de te velho, falar isso, o meu gato velho, né? coitado, será que ainda... Pode sim, porque assim, ó, Gabi, a live é para bebês, enfim, né? Mas só para dizer que os gatos, os pets, de uma forma em geral, assim como as crianças, eles captam a energia das pessoas também da casa. E às vezes eles acabam adoecendo para proteger os tutores deles, sabe? Sim. Tem isso aí, sabe? Então, para eles também dá para fazer por radiestesia. Claro que se tu souber a data de nascimento dele certinho, é melhor, né? Mas aí se Eu não peguei, sabe, adotei ele. doutor, bom, daí a gente tem que dar um outro jeito de conseguir fazer, sabe? O Aham. floral para ele, assim, ou de repente só por uma conversa, né? Porque o ideal, às vezes, quando tu não sabe a data de nascimento, é tu pegar um pelinho do gato, sabe? Para poder fazer, ou do cachorro, né? Enfim. Mas no caso de pets, assim, dá pra gente ter uma conversa, tu me dizer o que que ele tá, o que que ele faz, né? E aí eu desenvolver alguma fórmula específica pra Que ele, né? legal. Olha, a Débora É, perguntou se precisa ser presencialmente para fazer esse processo do pêndulo. Não, Débora. Débora, pode não, contar como é que tu faz aí, Sibeli? não, eu faço à distância, Débora, tá? E, e daí eu faço à distância, né? E aí eu marco a devolutiva. A maioria das pessoas está me pedindo para fazer devolutiva gravada pelo WhatsApp. Tá? Daí eu vou mandando cada floral o que que diz. Mas tem pessoas que preferem daí que eu marque uma conversa online. Daí essa conversa dura mais ou menos em torno de 1 hora, assim, né?
E aí, então, eu deixo muito a critério de cada pessoa, porque eu sei que a rotina com criança é pesada, às vezes a mãe não consegue, não tem uma rede de apoio que consiga ficar com a criança, né, para poder conversar. E aí, então, eu dou essa opção. Mas não precisa ser presencial, não, tá? É tudo à distância. A Débora falou aqui também uma vez que consultou uma sensitiva de cachorro e ela receitou o mesmo floral. É, pode acontecer isso aí, tá? Eu tenho um cliente pet fixo, assim, né? Que todos os meses a gente faz a fórmula dele. E é incrível, assim, como dá para perceber nele os processos que acontecem com os tutores, sabe? Então, teve um processo bem profundo, assim, que aconteceu com um dos tutores do pet e estava refletindo total, assim, no cachorrinho, sabe? Então, por isso que eu digo que nos pets e nos bebês, a gente, como pai, como tutor, transmite muito as nossas emoções, né? Então, se a gente puder ajudar eles de alguma forma, consequentemente a nossa rotina fica melhor também, né, Com Gabi? certeza, com certeza. Eu achei bem legal esse aí do meu gato, coitado, já vai fazer 10 anos. Eu achei que nem dava pra fazer floral pra ele, coitado. Não, dá para fazer sim. E assim, ó, o que eu digo que, tipo, que nem tu falou ali, né? O floral, ele não resolve a vida de tirar, deixar a criança sempre dormindo, não chorar e coisa e tal, mas ele alivia esse peso, né? Porque acaba que a maternidade, em algumas vezes, se a mãe tem que trabalhar fora, não tem rede de apoio, acaba se tornando uma coisa pesada, e daí muitas mães me procuram assim que não estão conseguindo dar conta, sabe? E aí, às vezes, só um ajustezinho de rotina, só um dormir de luz apagada, já acaba resolvendo a situação, né? Sim, sim. E É isso que aí, a gente estava falando, né? É um sim, conjunto de coisas, né? Então a gente conseguiu associar aí a rotina, a maternidade com os florais que a gente vê que funciona, né? A sim, Cibele, eu uso os florais da Cibele, a Catarina, toda a minha família usa, e a Cibele usa minhas dicas, né? De isso, a ajuste gente de está fazendo uma rotina. troca bem bacana, né, Gabi? Então a gente tá vendo que funciona, né? Que é um conjunto que deu certo, Sim, né? Juntando essas sim, práticas que funciona, sim. Nada, nenhum dos dois trabalhos, nem o meu, nem o teu, é milagroso, né? A gente sabe que sozinhos, só as técnicas sozinhas não resolvem, né? Você só tomar um é, floral não vai resolver. Você só fazendo alguma coisa referente à rotina, uma coisa só não vai resolver. Então é um conjunto de coisas, né? Que a gente tem que isso, fazer e que a gente consegue todo mundo viver mais tranquilo, né? Descansar, conseguir é, trabalhar fora. Sibeli trabalha fora de casa, eu também trabalho fora de casa. Então, assim, a gente consegue com mais leveza levar a vida, né? Que a gente sabe que a maternidade isso, não é uma jornada fácil, né? As mães aí que é, estão assistindo sabem, não é uma coisa fácil, ainda mais assim, mãe que trabalha, não interessa se é fora de casa ou dentro de casa, a maternidade em si já é um trabalho, né? Então, isso, tudo vai pesando nas nossas costas, né? Tudo vai pesando. E assim, se a gente conseguir levar de uma forma mais leve, juntando a rotina, fazendo esse conjunto de coisas que funciona, que a gente sabe, eu e você somos provas que funciona. Então, isso, com certeza a gente tem uma maternidade mais leve, né? Junta tudo isso, é, a Catarina mudou muito com o floral, eu mudei muito com o floral. Assim, ela foi realmente assim aquela para nós, eu acredito nessas coisas, né? Por isso que acredito no sim, floral, no poder do floral. Então, quem for fazer o uso dos florais, obviamente tem que acreditar, né? É como eu disse, não é milagre, mas se você acredita, já é meio caminho andado, né? Para nós, uhum. assim. Ui, ui, ui. Para nós, Ai, assim. Desculpa aí, pessoal, eu tô de pé, né? não, imagina, Gabi. Eu tô com pena de ti. Ai, eu tô com dor no ciático, valendo. Mas, Ai, enfim, a hora que tu quiser encerrar a live, a gente não, encerra de, já, de pé viu? quase não dói, amiga. Sentada É, que dói. Mas vá. vamos lá. As pessoas me perguntaram muito, Sibeli, o que que mudou, assim, na prática? O que que mudou com a Catarina, Aham, né? uhum, Porque as pessoas querem saber como é que isso reflete, né? O floral reflete na vida do bebê. Então, sim. assim, até a Sibeli pode me ajudar também. O que que saiu no floral da Catarina, no primeiro floral?
Mas assim, a Catarina já dormia a noite inteira, então assim, relação inteiramente ligada assim, a Catarina começou a dormir com o floral, não. A gente não faz propaganda enganosa que a gente não vende coisa Sim, que não é, né? é, Então, assim, a sim, Catarina já dormia a noite inteira antes do floral. Então, assim, eu não posso, Gabi, dizer assim que mudou alguma coisa que eu tenha percebido referente ao sono da Catarina. Pode, óbvio que com certeza ajudou, porque o sim. sono foi a consequência do que mudou nela, né? Isso Ah, mudou mas nela, assim, né? mas assim, não posso dizer assim, ela não dormia, ela começou a dormir. Não, né? Eu não posso dizer isso. Mas assim, o que que eu Sim. posso dizer que mudou na Catarina? Ela não tinha paciência, ela era uma bebê que não tinha paciência de fazer as coisas, de brincar, de tudo, qualquer coisa. Ela não tinha paciência. Uhum. Ela tava brincando e ela tentava encaixar um negócio, ela não conseguia, sabe? Era uma bebê sem, Aham. sem paciência, ela não tinha muito foco. Então ela ia fazer uma coisa, daqui a pouco ela parava e ia fazer. Então ela não conseguia terminar as brincadeiras. Ela Sim. começava a fazer uma coisa e já desistia. Então isso eu via nítido nela. E eu achava que faltava um estímulo meu, né? Mesmo eu estando em Uhum. cima, né? Uhum. Mesmo eu ficando sempre em cima dela, eu não conseguia mudar isso. Isso foi o que eu mais notei de diferença na Catarina depois que ela usou o floral. E isso Uhum. com 15 dias. E assim, ó, não foi em período de salto para dizer, ai, Gabi, foi em período de salto, ela mudou por causa do salto. Não, não foi em período de salto. Então, realmente o floral ajudou na transformação dela, né? Ela mesmo, Uhum. a gente sabe que o floral é pessoal, né? Sim, Então eu percebi sim, muita diferença, foi da água pro vinho. Em 15 dias ela sim. tomando floral diariamente, ela mudou muito. E hoje ela continua nessa mudança, eu vejo que ela tá Essa evoluindo. mudança. É. Uhum. É, Então não, pode falar. não, pode falar. É, não, é que tem muita gente que me pergunta assim, com quantos dias que começa a fazer o efeito floral, né? E eu digo assim que varia muito de pessoa para pessoa, sabe? Tem pessoas, as crianças de uma forma mais rápida que os adultos, né? Mas mesmo assim ela varia de uma criança para outra, né? Porque tem coisas, tá, a Catarina já é um pouquinho maior, daí então ela já tem, formando a identidade própria dela, né? Agora, com os Sim, bebês, às vezes é um pouco mais difícil de perceber a mudança, né? Principalmente se está relacionado a alguma questão de sono, assim, porque depende muito de como foi a rotina e tal, para o bebê não ter despertar, né? Mas uma coisa que eu percebo, assim, na Lavínia, que teve, por exemplo, uma semana, assim, que eu não consegui, tipo, terminou o floral dela e eu não consegui fazer o floral novo dela naquela semana. Guria do céu, ela ficou assim, ó, ela chorava por qualquer coisa, assim. E aí eu vi, sabe, que ela se desesperava, né? E aí eu digo, ai meu Deus, eu tenho que fazer o floral dela de novo, né? Eu digo, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque daí a gente faz, às vezes, floral pros outros e não consegue deixar em dia o nosso, né? Mas eu vi que como faz diferença, sabe? E aí eu também, né? Porque eu estando mais tranquila e tal, eu consigo deixar ela mais tranquila também, né? Mesmo que tenha esses episódios de desespero, coisa e tal, e de salto às vezes, ou porque ela tá ainda em fases de salto mais seguidos, né? uhum, Mas eu percebo mudanças sutis assim nela, né? E com as crianças maiores é mais fácil da gente identificar já, né? Porque também tem a fase da criança tá muito assim, tem um floral bem específico para isso, que é o floral do ciúme, sabe? Ter ciúme da mãe ou ter ciúme do pai, sabe? Muito mais vinculado com uma das pessoas, tanto com o pai ou com a mãe. Então, esse tipo de coisa, quando sai esse tipo de floral, quando é bebezinho, é mais, como é que eu vou dizer assim, é mais óbvio da criança estar mais ligada com a mãe, né? sim, Por conta de toda a questão de amamentação e tal. Mas quando a criança já é um pouquinho maior, que ela tem um apego maior por um dos dois, ou demonstra uhum, mais esse ciúme com um irmão, coisa, aí fica mais nítido. Então, assim, é um pouco, é bem sutil essa mudança e depende muito de pessoa para pessoa, né? Tipo, que nem a uhum. Gabi mesmo, ela começou a tomar o floral e dali uns dias ela sentiu que ela passou por aquele processo e mudou. E já o marido dela já teve que repetir a fórmula porque ainda estava passando por aquele processo, Sim. né, Gabi? Então é bem Então varia individual, muito. né? É, Mas é assim, que bem individual. funciona, funciona, né? Então as pessoas perguntam, mas realmente funciona, Gabi? As pessoas às vezes me mandam mensagem perguntando se funciona. Sim, funciona. Funciona porque aqui em casa todo mundo toma, cada um no seu tempo de evolução, né?
Cada um tem o seu período, como você falou, uns demoram um pouco mais para perceber, outros menos, mas assim a gente percebe. Até o meu marido ficou na mesma forma que a gente falou, só que ele estava percebendo a mudança. Não é que ele ficou da mesma forma porque ele não percebeu, não. Ele percebeu que Exato, estava havendo a mudança, doido que até contei contigo, e ele disse: Eu ando sim, muito irritado, porque ele sim, percebia a mudança, só que ele ainda não tinha dado o salto de evoluir, né? sim, Então ele é, continuou no mesmo floral, porque ele estava percebendo que estava incomodado com aquilo, mas incomodado, ainda não tinha ultrapassado, né? Evoluído, né? sim, Que nem tu mesmo explica, assim, não tinha descascado ainda o que precisava botar pra fora, né? e é verdade, é. A Gisele aqui, Sibeli, você é um anjo muito atenciosa. Obrigada. Gabi, você é um exemplo de maternar leve que eu queria ter. Eu digo assim, ó, que Gabi, eu me inspiro muito nos teus stories, né, nas coisas que tu fala, para conseguir ter um maternar mais leve, sabe? Ai, obrigada, Porque meninas. é verdade, porque assim, ó, com o meu mais velho, não tinha, ele tem 7 anos já, né? Na época não tinha tanta informação no Instagram e coisa e tal. E daí agora, com a Lavínia, que tem 8 meses, gente, tá muito diferente, sabe? Até a questão da alimentação, que para mim tá sendo uma coisa bem diferente com ela, como foi prematura, a gente tá indo na fisioterapia, na fono, sabe? Sim, Então, toda uma questão de estímulo que mexeu bastante comigo, assim, e com a minha rotina também, né? E do meu maternar, na verdade, né? sim. É diferente, Então, né? é diferente, é totalmente diferente. E aí eu acompanho, assim, a tua correria no dia a dia, de dar conta de fazer 2 mudanças, de dar conta da Catarina, de dar conta, não sei o que. Gente, Jesus, eu fico cansada. Esses dias eu fiquei cansada só de ver teus stories. Eu digo, gente, como é que ela dá conta disso tudo? E ainda ficar postando coisa e atendendo, enfim, né? E daí eu digo, meu Deus do céu, eu digo, não, então, ó, eu não tô fazendo 2 mudanças, tô numa outra rotina, mas vamos lá, né? Se É a isso gente aí. consegue dar conta, né? Eu sempre digo assim, sabe, Sibeli, todo mundo, como eu disse, maternar, dificilmente ele começa leve, né? É bem ao contrário, ele começa bem É, tumultuoso, né, o maternar. Então, e vai da gente. Ó, o meu gato aqui destruindo os negócios, fazendo barulho aqui na live. E vai da gente poder levar a vida, enxergar a vida, né? Não só maternar, mas a vida de uma forma leve ou difícil, né? E uma é, coisa que eu sempre falo, a gente tá aqui para evoluir, como a gente conversou, e eu creio muito que nós estamos fazendo o que a gente faz, né? A quantidade de coisas ou o que a gente está passando porque a gente dá conta. Eu é, acredito que, bom, eu vou falar Deus, mas eu respeito todas as religiões, né? Mas eu digo, o ser que você acredita, independente de religião, né? O ser maior que você acredita, e só dá o fardinho pra gente carregar aqui nessa vida que a gente consegue dar conta, né? Então, é verdade, quando eu tô cansada, alguma coisa eu disse, não, se é pra mim passar por isso, é porque eu dou conta, porque senão eu não tava passando por isso. é Então, verdade. assim, é muito da gente aprender a enxergar as coisas. Claro que tem dias que a gente fica cansado e não quer fazer nada, óbvio, é normal, né? É, É. Então, mas assim, é muito da gente conseguir enxergar as coisas de uma forma um pouco diferente, né? É óbvio que a gente é, vai estar cansado, o bebê vai estar ali, vai estar chorando, por isso que a rotina é importante, porque uma rotina é boa é, não só para o bebê, mas para a família inteira. pra Como é que família a gente, inteira, né? né? Como é que a gente vai viver numa família, numa a rotina hoje a gente dá banho de manhã, amanhã não sei, vou depender da minha vontade. Aí começa uma É, bagunça para todo mundo, né? Então, é, é uma coisa com ligada com certeza. a outra, né? É, e tu sabe, Gabi, que eu sempre, assim, ó, quando eu começo a me sentir cansada da rotina, sabe? Ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro, eu sempre penso, que bom que eu tenho que fazer isso. Porque eu vi esses dias nos teus stories aí, e também eu tenho uma pessoa bem próxima, assim, que também perdeu um bebê, sabe? E aí Uhum. eu digo, gente, não dá para reclamar da rotina da gente, sabe? Da gente ter um monte de coisa para fazer, de ter que acordar de madrugada para dar conta do bebê, sabe? De às vezes não ter uma rede de apoio perto, porque pior do que isso é uma perda, entendeu? Então, Sim, sabe, a gente tem que agradecer, né? Independente da crença de qualquer um,
o mais importante é a gente aprender a ser grato, porque a gente aprendendo a ser grato pelas pequenas coisas, né, a gente vai dando valor para mesmo Exatamente. essas situações não tão legais, né, que a gente sabe, nenhuma mãe gosta, assim, de a criança tá chorando desesperada, não consegue acalmar, daqui a pouco a criança não se acostumou com alguma outra cuidadora ou coisa assim, né? Mas assim, é muito melhor ter isso para resolver do que não ter, né? Sim, com certeza. Então, Eu penso da mesma bah, forma, né, Sibeli? Eu sempre falo, a gente tem que agradecer porque somos pessoas saudáveis, claro, cada um com sua dificuldade, até se tem problema de saúde, mas enfim, somos pessoas aqui de bem, conscientes, estamos, né? Então a gente só tem que agradecer, a gente tem uma casa, a gente tem comida, a gente tem internet, se a gente tá aqui é porque a gente consegue ter acesso a isso, então a gente tem que ser grato, né? Quanta gente não tem isso que a gente tem. é verdade. É. E me diz uma coisa, Gabi, o teu atendimento, assim, tu faz uma entrevista antes com a pessoa para analisar a rotina, tu só faz o atendimento online? Explica assim um pouquinho melhor como é que tu faz. Hoje eu trabalho de duas formas. Eu tenho dois tipos de atendimento. Um atendimento que. As duas formas, deixa eu ver como é que eu vou explicar melhor. Das duas formas, eu primeiro envio um questionário, de umas perguntas para a mãe. Então a mãe responde aquelas perguntas. Já tem ali uma pergunta de como é a rotina atual da mãe. Então aí eu tenho no primeiro pacotinho, no primeiro serviço, a pessoa responde isso e conversa comigo por 1 hora. O que é essa conversa de 1 hora? Eu já dou sugestões de rotina, a gente conversa, eu pergunto ali como é que é a rotina, o que ela quer ajuda, o que essa mãe precisa, o que ela quer, né, com essa conversa, com esse aconselhamento comigo. Então a gente já faz as mudanças, já faz as sugestões que essa mãe pode fazer. Isso é um pacote, né, um serviço. Tá. O outro serviço é isso, igual, e mais, a pessoa vai fazer as mudanças que eu sugeri, ou que a gente conversou, chegou num acordo ali. Eu sempre falo, eu sugiro, mas ninguém é obrigado a fazer o que eu sugiro, né? Então O eu que tu passo as sugestões. Se a pessoa quiser fazer ou mudar, enfim, ela vai, faz, e aí não tem um tempo, eu tenho um outro questionário para analisar 8 dias de rotina, 8 dias consecutivos. Porque se daí essa mãe fez as mudanças que ela achou necessário fazer, espera um tempinho para o bebê se adaptar a essas mudanças, porque não é um dia fazendo uma mudança que no dia seguinte vai mudar a rotina do bebê. O bebê precisa de no mínimo 7 dias para entender essa mudança. Então, não tem que esperar no mínimo 7 dias para entender a mudança. E aí eu faço análise de 8 dias consecutivos e a gente conversa novamente. Para de repente fazer mais algum ajuste. Tu precisa Uma sair, coisa que eu Sibeli. achei. Hã? Tu Não, precisa não, é sair. que meu marido só avisou do horário aqui, mais ou menos. Não, uma coisa que eu achei interessante o dia que tu fez a minha análise, né? Que tu comentou que eu tinha que pegar uma sequência de dias assim que a gente não ia sair para consulta e coisa e tal. E daí eu digo, nossa, não tinha me dado conta disso daí, né? Porque eu não sabia dessa questão de dias assim que para tu conseguir estabelecer uma rotina, tu tem que pegar uma sequência de dias que tu não vai fazer coisas fora de sair de casa ou ir para um Exato. lugar diferente, coisa assim, né? Então as pessoas até me perguntam, como é que eu faço a rotina? Eu digo, como é que eu estabeleço a rotina? Então, assim, cada mudança que você vai fazer na rotina que você já tem, o bebê demora 3 a 4 dias para assimilar essa mudança. Ele assimilou que vai ser assim agora, a partir de agora vai ser assim. Entendi, mãe. Tá. Só que daí para ele fixar, para ele entender que todo dia vai ser assim, ele precisa de esses 3 a 4 dias mais 3 ou 4 dias, né? Mas no mínimo 4 dias. Então ele precisa de 8 dias ali para entender e fixar essa rotina, né? Então, com essa rotina bem estabelecida, que a gente faça 8 dias tudo igual, né? Para o bebê entender que aquilo é a rotina dele, não significa que no nono dia eu posso sair, meu bebê vai entender que a rotina é aquela. Não, depende da idade do bebê, depende de muita coisa. Sim, Por exemplo, depende de cada bebê. Por exemplo, aqui, sim. a Catarina, a gente demorou fazendo a mesma rotina. É para ela estabelecer e ela entender que aquilo ali ia ser a rotina dela, demorou mais de 1 mês, fazendo tudo igual.
sem sair de casa. Então, Ah, assim, e com quantos meses que ela tava, Gabi, quando quando eu tu comecei a fez isso? ajustar, ela tinha 3 meses e meio quando eu comecei a ajustar a rotina dela. Então, até os três Uhum, meses e meio eu era assim, uma semana fazia certo, outra, no final de semana saía. E aí, uhum, não é que não funciona. Sim, funciona. O bebê vai entender que existe uma rotina, enfim. Mas ele não vai estabelecer, não vai fixar, porque ele tá ali uma semana, ele fica em casa, 5 dias fica em casa, no final de semana ele sai. uhum. Se ele sai todo final de semana e faz as mesmas coisas todo final de semana, vai virar a rotina do bebê. Eu não preciso ficar em casa, Uhum. 7 dias Ah, em casa. Mas assim, sim. Uhum. eu já atendi mães, Gabi, mas todo final de semana a gente vai na casa dos meus pais, que é na chácara, e a gente passa o sábado e domingo lá. Tá, tu vai todo Uhum. final de semana? Sim. Ok, vai virar rotina pro bebê. Todo final de semana ele vai lá. É a rotina, não significa que a rotina seja ficar em Sim. casa. É uma coisa Uhum. que, por exemplo, voltei a trabalhar com 7 meses da Catarina e eu comecei a levar ela para o trabalho. Então, Uhum. quando eu levava, eu fiquei com muito medo disso, de ela não entender e que a gente não conseguir Uhum. ter uma rotina. E na verdade Sim. ela entendeu, demorou um pouquinho, mas ela entendeu que de manhã ela ficava em casa e à tarde ela ia trabalhar comigo. E ela dormia no trabalho, normal, virou a rotina dela. Uhum. Demorou um Sim. pouquinho, sim, porque ela já tinha a rotina de 7 meses ficando em casa o dia inteiro. Sim. Então, assim, Uhum. demorou um pouquinho para ela entender que essa seria a nova rotina, mas tudo certo. Hoje, então, a gente já Sim. mudou mais ainda de novo. Então, hoje, Sim. ela acorda, fica em casa, a gente vai para o trabalho, volta meio-dia, ela dorme meio-dia, a gente volta para o trabalho. Então, ela já entendeu o que é essa Sim. rotina dela. É a Então, não significa rotina. que rotina você tem que ficar trancada em casa. Ai, Gabi, eu vou ficar louca só ficar em casa. Não significa, você monta a sua rotina. Os horários, as pessoas me perguntam, ai, tem que ter horário para tudo. Não, não dá para ser a louca do relógio. Eu sempre falo que eu fui a louca do relógio. Porque no Sim. início eu achava que a rotina era relógio, então eu ficava olhando no relógio. Eu olhava no relógio, Sim. deu 2 horas que tá acordada. Eu pegava a Catarina, a bebê e ia pro quarto. Não, ela tem que dormir. Eu chegava a ficar 2 horas tentando fazer ela dormir. Tipo, não é assim, Nossa. é. Então, Sim. assim, então, assim, eu fui a louca do relógio, a louca da rotina, então eu falo isso pras mães que eu atendo. Não, gente, Sim. não faz isso, tu vai pirar, vai ficar louca, né? Não vai Sim. aproveitar a tua maternidade. Então, assim, e muita gente Entendo. pergunta, tu sempre teve a maternidade leve? Assim, não, eu já fui bem bitolada, bem, sabe? Bem Sim. assim, Uhum. ai, rotina, sabe? Bem. Então, hoje que eu consigo gerar, não, a gente sai, tá tudo certo. Mas também eu tive um período que eu fiquei em casa para ela estabelecer a rotina dela. Mas Sim. isso foi uma opção nossa, a gente não, vamos ficar um período pra gente estabelecer a rotina, porque depois a gente começa a sair, tá tudo certo, ela já sabe Sim. o que vai Sim. acontecer. É, são fases, na verdade, né? Sim. E deixa eu te falar uma coisa, tu sabe que o que eu tô mais achando difícil agora, com a Lavínia é estabelecer rotina para a questão alimentar, porque a gente está nesse processo, eu tive que começar a introdução alimentar dela um pouquinho antes da idade corrigida, sabe? Uhum. E aí, assim, ó, não é todo dia que eu consigo dar, assim, todas as refeições que eu tô dando, assim, sabe? Tipo, eu venho, às vezes, Uhum. tem dias que eu consigo dar 2 frutas, o almoço e a janta, tem outros dias que eu não consigo. Então, isso para mim assim, é o que está sendo mais difícil, sabe? Mas eu também respeito muito a vontade dela, né? Então, porque fica mais leve, não adianta também estar querendo empurrar as coisas Não. para o bebê, ou que nem tu ficava lá 2 horas querendo fazer a criança dormir, a criança não quer dormir. Esses dias também eu tentei fazer a Lavínia dormir, porque eu vi que só que ela já tinha entrado em efeito vulcânico, sabe? Tipo, Ah, passou sim. aquele time assim de dormir. E eu, meu Deus, né? E daí eu digo, não adianta. Daí eu sempre lembro que tu fala, né? Sai do quarto, dá uma volta, interte ela com alguma coisinha, assim, e volta de novo pro ambiente. E aí sim é mais fácil de, sabe? Não adianta, É mais né? fácil para as duas, Cada né? um Para as para as duas duas. pessoas. Porque E é senão, né, bem isso acaba aí. ficando ansiosa e não consegue fazer ela dormir, né? E tem que ser no tempo que eles querem, né? Se já passou o limite de tempo deles, tem que distrair de alguma forma para conseguir voltar àquela vontade de dormir de novo, né? Exatamente. E sabe que essa questão da rotina alimentar, que tu falou que tá com dificuldade, assim, tem bebês que quando você apresenta o alimento, começa a rotina da introdução alimentar,
já começa a comer muito, e daí aqueles bebês assim que comem um pratão de comida com 6 meses, e é lindo, e as mães acham Uhum. lindo, né? Imagina, eu também acho lindo se É, a Catarina fizesse sim. isso, mas ela não fez. A Catarina, a Olha, a Catarina minha também. começou, a Catarina começou a comer bem, e o bem dela era 2 colheres de sopa na refeição salgada. Isso era o bem da Catarina. Então, ela começou a comer bem depois dos 12 meses. Ah, Hoje, sim. Então, assim, muita mãe me pergunta sobre isso também, sobre a rotina alimentar. aham. Só que, assim, eu sempre falo, qual é o nosso papel, nossa função de mãe? Oferecer. Não é Oferecer, empurrar né? a É comida, verdade. não é forçar. Porque daqui a pouco É. esse bebê não vai querer comer porque não é uma hora legal pro bebê. Então tem que ser uma hora legal. Ai, o meu bebê só brinca, só joga comida no chão. Ok, é assim que começa. O bebê, ele tem que se Uhum. acostumar com a comida, ele tá 6 meses só com líquido, ele tem que se acostumar com um alimento sólido. Então, quando o bebê vai acostumar, ele vai brincar, ele vai. Aquela coisa, tem que criar Uhum. confiança, o bebê tem que ver que aquilo ali é É, legal. Então, ele vai brincar, é normal. O bebê vai brincar, vai querer mexer, vai querer pegar com a mão. A maioria das vezes eles começam brincando sem comer nada. Aí vai passar ali 10, 15 minutos brincando e não vai comer nada. Ok. Né? Vai querer sair, tá tudo certo. Não tem problema, é assim que começa. Então, assim, mas meu bebê não come nada. Mas ele mama bem? Mama. Ok. Tá indo no pediatra, dá tudo certo? Ok. Então, continua oferecendo, não desiste de oferecer, né? sim. E uma coisa que eu É, sempre falo, não gosta de comer fruta. Tenta picar, tenta dar diferentes formas, né? Amassa um pouquinho, né? No início tem que ser amassadinho, mas assim, mistura. sim, O ideal é que não misture no início, né? Para o bebê sentir o gosto, mas daqui a pouco se não vai, tenta sim, misturar, né? Então vai dar sempre misturado, sim. mas para comer, para ir sentindo, é algo assim de muita paciência, né? Que tem que ter na introdução alimentar. É, Mas uma e hora sabe vai. que uma hora vai, né? Sabe que para mim isso foi uma coisa que eu senti bastante mudança de uma maternidade para outra, porque com o meu mais velho ainda era recomendado, né? Passar as coisas no liquidificador ou triturar o máximo que desse e vai dando aos pouquinhos, tudo misturado, tudo junto. E daí também, né, Gabi, eu socava comida na boca sabe? E hoje me pergunta o que que ele gosta de verdura. Ele não gosta de nada, sabe? Então é uma coisa bem assim, ó, que eu tô lutando agora, né? E a Lavínia não, a Lavínia já pega um brócolis e já come, já bota na boca e assim ela vai, sabe? E tipo, tá sendo bem diferente, tá sendo uma experiência muito legal, né? E que bom que vem essas maneiras diferentes de tu ir criando os filhos, essa questão de tu conseguir avaliar uma rotina e tal, porque isso vai ajudando muita mãe, né? Que às vezes se vê sozinha, sem apoio de família nenhuma, ou daqui a pouco uma mãe sem apoio de pai também, né? Sim, tem Ou ao isso. contrário, né? Tem isso também. E aí essas dicas assim vão ajudando bastante a gente a conseguir dar a volta no dia a dia com eles, né, para estabelecer uma Sim, rotina melhor, né? sim. Bem isso. Uma coisa que eu sempre falo que eu, pelo menos, crio a Catarina e desde o início a gente decidiu que eu olho para ela como um ser humano que eu respeito. Não é porque ela é bebê que eu não vou respeitar. Então, assim, ela não quer comer, ok, eu não vou empurrar, porque eu não ia gostar que alguém empurrasse comida para mim. Então, Sim, assim, claro, ai, Gabi, tu vai deixar ela fazer tudo? Não, não é assim. A gente sabe que não é 8 nem 80, sim, é 80. Não vai deixar botar dentro da é, tomada, porque ela quer botar dentro da tomada, né? Então, é, mas assim, o que tem a ver com o desenvolvimento dela, eu respeito muito o tempo dela, né? Então, eu nunca ensinei a Catarina a caminhar, eu nunca ensinei a Catarina a engatinhar. Eu sempre deixei ela livre para ela aprender sozinha. Quando ela mostrou que ela queria aprender isso, aí sim a gente estimulou a isso. Mas assim, não é assim, tá com 6 meses, eu tenho que botar sentada. Sabe? Eu deixei ela aprender a sentar, né? Então a gente sempre deixou no tempo dela. uhum, Então eu vejo que isso ajuda muito, sabe? Ela é muito tranquila, ela é um bebê sim, muito tranquilo, porque a gente respeita ela até hoje. A gente não força, sabe? sim, Às é. vezes a gente E, até demora para colocar ela na cadeirinha, por exemplo, vou sair de carro. A gente sabe que aham, bebê nas cadeirinhas sim, né? Então eu é, nunca boto assim, não, tu vai sentar e vou forçar, sabe?
Só se, não que eu Uhum. nunca, só se a gente tá muito atrasado, precisa botar. Aí, ok, vai. Sim. Aham. Mas se não, a gente dá uma volta, pega um brinquedinho, vai dar uma conversa, pra dar uma enganadinha pra Sim. ela ir tranquila. Pra ela não daqui a pouco Sim. aquilo ali é uma coisa ruim, né? Então a gente vai. Sim. É. E não, tu sabe, é importante tu comentar isso aí, Gabi, de olhar para ela, para a criança como um ser e respeitar as vontades. Claro, tu não vai dar amém para tudo que ela quiser fazer, né? Mas, assim, ó, a gente, muito das emoções que a gente tem quando adulto, sabe? Medo de enfrentar as coisas, o medo de ser julgado, né? A própria timidez, né? É um dos medos da gente ser julgado pelos outros. Ai, não faz isso que tá errado. Ah, não sei o quê. Ah, tu tem que chegar lá. Tá, agora estamos em época de pandemia, não dá nem pra ficar se abraçando e se beijando, né? Mas quantas vezes que eu era criança, eu chegava nos lugares, a minha mãe mandava, ai, tem que beijar, tem que dar beijo, em fulano, fulano, fulano. E tu não queria dar beijo às vezes, sabe? E fazer E te obrigado, né? obrigavam a fazer as coisas. Várias coisas, né? Na criação da gente, assim, a gente era obrigado. E isso aí são coisas que às vezes podem ser traumas que a pessoa leva pro resto da vida, Com sabe? certeza. E então, essa forma, assim, como vocês estão conduzindo a criação dela é muito importante, sabe? Eu achei muito legal no stories que tu botou esses dias, que se tu chega nos teus pais ou nos seus sogros, que se ela não quer ir no colo deles, que tu respeita e não fique impondo, né? Porque isso Exato. é olhar para eles como um ser. Porque quando a gente começa a obrigar as coisas, é sempre o que eu digo assim, o floral ele faz tu voltar a se encontrar com a tua essência. Porque a gente acaba dizendo sim e não para muita coisa que a gente não quer fazer, sabe? E Uhum. aí a gente vai se tornando endurecido, a gente vai se tornando distante de quem a gente realmente é. E aí chega aquela fase da vida, né? Que eu não sei o que eu quero da minha vida, porque eu me magoei muito fácil com as coisas, fiz muita coisa contra a minha vontade, sabe? Então eu achei excelente isso que vocês fazem, assim, sabe? Sim. De respeitar a vontade, porque tudo que vai contra a nossa vontade está indo contra a nossa essência. E isso a gente acaba carregando desde criança, né? Então é Sim. muito importante esse tipo de respeito com eles. E é uma coisa que, sabe que eu e meu marido, como você comentou, a gente também tinha isso de tu tem que comer tudo que tá no prato, senão não ganha sobremesa. Tu tem que cumprimentar, tem que dar Uhum. beijo, vai ali dar beijo, vai ali, né? Então, assim, a gente também passou por isso, porque era cultural, era a criação que todo mundo Era teve na cultural. época. É. Então, a gente, como vivenciou isso, e hoje a gente consegue enxergar de uma forma diferente, a gente pensa, não, não tem que, a gente não tem que obrigar a fazer nada. Ela nem tem consciência ainda. Sabe que ela dá um abraço? Ok, É, ela vai, mas eu não vou dizer chegue e dá um abraço, né? sim, Porque é aí que eu vou estar ensinando ela. Não, eu vou ensinar ela a obedecer. Claro, né? Ela tem é, que cumprir ordens, mas assim, fazer sim, algo contra a vontade dela, sabe? Quando ela é, entender tudo isso, né? Ela ainda não tem o entendimento, a maturidade. Quando ela entender, ela vai conseguir raciocinar, né? Porque eu vejo que muita sim, coisa tá ligada com isso de tu respeitar o ser humano, né? sim, Tem muita coisa ligada a gente, depois que cresce, né? Ao nosso psicológico. Então, assim, não sei se isso, daqui a pouco a medicina vai avançar daqui a uns anos e a gente vai ter outras ideias e vai ver que nem é assim, né? Como a sim, gente está verdade. fazendo hoje. Mas hoje o que se tem que essa é uma forma melhor do que quando a gente foi criado, né? É Então a gente vai verdade. seguindo, porque daqui 30 anos, daqui a pouco a Lavínia e a Catarina vão criar os É, filhos dela de outra forma e outra vão pensar forma. da mesma forma que a gente está pensando como foi criado. É Bem diferente. verdade. E Bem ok, a diferente. gente vai evoluindo, todo mundo junto e vai aprendendo, né? Tá tudo certo. Honrar pai e mãe, né, Gabi? Honrar Exato. pai e mãe, honrar as nossas origens, né? E entender que foi feito o que melhor podiam na época, né? O Exato. É, entendimento que se tinha na época. é a Isso é mesma muito coisa, é a importante. mesma coisa que você falou. Você criou o teu filho mais velho, diferente do que está criando a Lavínia. Era o entendimento Diferente. que você tinha na época que ele estava Na criando época. ele. Olha a Uhum. diferença, e nem tanta diferença, mas olha o que já 7 anos, né? Já mudou olha o muita que. coisa. Tanto imagina daqui 5 anos, vai mudar muita coisa ainda, né? Porque a gente tá Sim. evoluindo, então tá tudo É, certo, né? tá tudo certo, isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu acho que já deve estar estourando o nosso tempo ali. Tá, eu tô vendo que tá. Eu acho que não tem nada aqui. Bom, Gabi, eu quero te agradecer mais uma vez
pela parceria, por ter aceitado o convite da live, né? E, e aí, então, eu vou deixar, daqui uns dias vai ter um post teu lá, deixando o teu contato, tudo certinho, para o pessoal entrar em contato contigo, para as mamães que querem, não te conhecem ainda, que estão no meu perfil e querem estabelecer uma rotina melhor e tal, indicando os seus serviços, porque eu super recomendo, me ajudou bastante, né? Muito E obrigada. só tenho a te agradecer por tudo. Ai, eu que agradeço, né, Sibeli? Obrigada pelo convite, né? Tu sabe que eu tô sempre à tua disposição. Então, Sim, até super fiquei bem. um tempo aí sem postar muito por causa da mudança e correria, não tava conseguindo nem Sim. comparecer muito aqui no Instagram. Agora eu voltei com as postagens, as pessoas estão vendo o que tá acontecendo, o que a gente tá fazendo. E também super aconselho o seu serviço, sabe? Que todo mundo aqui em casa usa. Até os florais estão tudo aqui em cima Obrigada. da mesa, que a gente deixa tudo em cima da mesa. O da Catarina não, da Catarina é na geladeira. Na geladeira, isso aí. É, mas assim, a gente, todo mundo. Bom, tu viu que eu até te marquei que a Catarina agora tá amando. Teve uma fase que ela não gostava muito de tomar o Não floral. gostava. Eu lembro que tu É, falou. no início ela gostou, depois teve uma fase que ela não queria mais tomar. Eu tinha que ficar meio que insistindo ela tomar. E agora ela pede mais. Ela pega o vidrinho e ela conseguiu abrir o vidrinho. E eu tenho que ficar Ai, gente. cuidando. Sim, ela consegue abrir agora. Ah, Eu tenho que ficar cuidando porque ela quer mais, ela quer tomar mais. Eu, não, calma, um pouquinho por vez. Então agora ela tá amando tomar de novo. Então todo ai, mundo que vê que a bom. gente toma e eu também indico pra todo mundo. E como eu falei no início da live, realmente aqui a gente vê muita diferença e viu muita diferença. Então a gente também super recomenda o teu serviço, né, Sibeli? E a parceria super deu certo, né? Na nossa Sim, super parceria eu deu amei certo. também. É, E muito obrigada por tudo, né? obrigada. Muito obrigada, tudo de bom e se cuide aí do ciático. Ai, sim, tô fazendo live de pé, né? Obrigada. Sim, sim. Se cuide Eu aí, até vou tá? salvar, então, Sibeli, como foi feito aqui e não no teu, eu Tá, vou ver se eu consigo salvar também pra te mandar. Vou ver se eu consigo salvar tá, ela pra te postar no teu. tá. Então Tá tá. bom? Boa Muito noite, obrigada, pessoal. então. Muito obrigada Gratidão. por Boa todo noite, mundo. pessoal. Obrigada por terem acompanhado aí. Tchau. Tchau.